Sean Diddy Combs, uma figura proeminente na indústria musical, recentemente se viu em uma situação chocante e angustiante que deixou fãs e espectadores atônitos. Conhecido por sua personalidade extravagante, estilo de vida luxuoso e influência inegável no mundo do entretenimento, Diddy enfrentou um golpe devastador no tribunal. O magnata, acostumado com suas mansões, jatos particulares e status de celebridade, foi reduzido a um homem arrasado quando seu pacote de fiança de os 50 milhões de dólares foi negado. Em um desdobramento que poucos poderiam ter previsto, a tentativa de Diddy de garantir sua liberdade com uma oferta sem precedentes foi firmemente rejeitada pelo juiz, selando seu destino em uma cela apertada de prisão. Mas como as coisas chegaram a esse ponto e o que exatamente aconteceu dentro daquele tribunal? Aqui está um olhar detalhado sobre o drama que se desenrolou, as tentativas desesperadas de Diddy de evitar a prisão e os motivos por trás da dura decisão do juiz. A estratégia de Diddy para evitar a prisão após sua prisão foi nada menos que extravagante. O pacote de fiança que ele propôs era de impressionantes os 50 milhões de dólares, uma cifra tão enorme que poderia deixar qualquer pessoa atordoada. Sua equipe jurídica usou todos os recursos, construindo um acordo que basicamente colocava todos os seus bens valiosos em risco para convencer o tribunal. Não era apenas uma oferta monetária simples, foi um esforço total para alavancar cada aspecto da riqueza, estilo de vida e compromissos pessoais de Diddy para evitar uma estadia atrás das grades. O pacote de fiança proposto começou com a soma impressionante de os 50 milhões de dólares em dinheiro, o que por si só é um valor que a maioria das pessoas nem sequer sonha. Mas Diddy não parou por aí. Desesperado para convencer o tribunal de sua sinceridade, ele também ofereceu sua extensa mansão de 48 milhões de dólares em Miami como garantia. Essa mansão, um ícone de luxo completo com todas as comodidades de alto padrão que o dinheiro pode comprar, agora estava em risco, um testemunho de até onde ele estava disposto a ir. Não parando por aí, ele até ofereceu seu jato particular, o mesmo jato que o havia levado ao redor do mundo para escapadas espontâneas, eventos de tapete vermelho e empreendimentos comerciais. O gesto foi claro, ele estava disposto a arriscar tudo se isso significasse evitar uma cela de prisão. Mas o apelo não terminou apenas com seus bens materiais. Diddy envolveu sua família para coassinar o pacote de fiança, chamando sua mãe e outros membros da família para mostrar seu apoio e compromisso compartilhado com sua libertação. Ele estava colocando não apenas sua fortuna, mas também a reputação de sua família em risco. Além disso, Diddy concordou em entregar seu passaporte, uma concessão significativa, dada sua história de viagens internacionais. Isso era uma promessa de que ele não fugiria para algum paraíso tropical isolado para escapar das consequências. Para reforçar ainda mais sua disposição de cumprir a lei, ele propôs um período de detenção domiciliar estrita, sugerindo que ficaria dentro dos limites de sua residência, monitorado e contabilizado o tempo todo. Essencialmente, Diddy estava dizendo: "Vou me trancar em casa, só não me façam ficar na prisão." O pacote era ainda mais elaborado do que poderia parecer inicialmente. Seus advogados adossaram o acordo, oferecendo testes semanais de substâncias ilícitas para demonstrar que ele estava limpo. Para lidar com as preocupações sobre suas interações sociais, propuseram submeter um registro noturno de visitantes para acompanhar qualquer pessoa que o visitasse, garantindo total transparência. Eles até concordaram em restringir suas visitantes femininas, limitando-as apenas à sua mãe, filhas e às mães de suas filhas. Foi uma medida drástica, mostrando o quão longe Diddy estava disposto a dobrar sua vida pessoal para evitar a prisão. Seus advogados apresentaram um plano praticamente infalível que cobria quase todos os ângulos. Parecia que ele estava pronto para aderir a qualquer condição que o tribunal impusesse, desde que pudesse escapar de uma estadia na prisão. Apesar dessa proposta extraordinária, o juiz deu uma olhada neste pacote de fiança luxuosamente construído e o negou imediatamente. A rejeição deixou o tribunal atônito, não apenas pela magnitude da oferta, mas também pelo que revelou sobre a percepção do tribunal em relação a Diddy. A decisão do juiz não foi apenas uma recusa à sua tentativa de comprar sua saída da prisão. Foi uma declaração sobre a visão do tribunal sobre o caráter de Diddy e a gravidade das acusações contra ele. Então, por que essa proposta de fiança, aparentemente à prova de falhas, foi rejeitada? Para entender a decisão, é necessário observar o argumento da acusação. Eles pintaram um quadro perturbador de Diddy como um homem que não era confiável. Apresentaram evidências e anedotas de seu passado que mostravam um padrão de comportamento marcado por manipulação, coerção e, em alguns casos, criminalidade evidente. Uma das evidências mais condenatórias veio na forma de mensagens de texto enviadas pelo próprio Diddy. Essas mensagens, algumas datadas de vários anos, não eram o tipo de correspondência que alguém gostaria de ver lida em voz alta em um tribunal. Elas retratavam Diddy como alguém que, quando as coisas começavam a desmoronar, podia se tornar desesperado e errático. Um texto particularmente incriminador de 2016 foi um ponto focal durante a audiência de fiança. Foi enviado logo após um incidente preocupante envolvendo Diddy e sua ex-namorada Cassie Ventura em um hotel.
Na mensagem, Didi parecia estar em estado de pânico, implorando por ajuda e apoio. A mensagem dizia: "Me liga, a polícia está aqui. Tenho 6 filhos. Por favor, me liga. Estou cercado. Você vai me abandonar sozinho?" Essa mensagem foi uma janela para a psique de Didi, mostrando seu lado manipulador quando sob pressão. Mais alarmante, porém, foi a alegação que se seguiu. Didi supostamente pagou os 50 mil diários ao hotel para apagar as imagens de segurança que o mostravam, atirando vasos de vidro em Cassie durante a altercação. Esse tipo de jogo de poder era exatamente o que o tribunal temia. Um indivíduo com imensa riqueza e influência usando seus recursos para adulterar provas e manipular a situação a seu favor. A acusação argumentou que a imensa fortuna de Didi lhe dava os meios para obscurecer a verdade, intimidar testemunhas e obstruir a justiça. Eles apontaram que seu histórico de acusações, desde suborno até obstrução, criava um padrão que não podia ser ignorado. Dados seus recursos e comportamento passado, afirmaram que ele representava um risco de fuga e era mais do que capaz de interferir na investigação em andamento se fosse libertado. Isso não era apenas conjectura. O tribunal já havia visto casos como esse antes. Figuras de alto perfil como Harvey Weinstein e Jeffrey Epstein também haviam proposto pacotes de fiança exorbitantes, apenas para serem negados devido a preocupações semelhantes sobre obstrução e risco de fuga. O tribunal não estava disposto a correr riscos com Didi, não importa o quão elaborada sua oferta parecesse. Quando o juiz proferiu o veredicto, a cena no tribunal tomou um rumo dramático. Os presentes descreverão assistir a um homem que sempre exalava confiança, sucesso e controle desmoronar diante de seus olhos. A reação de Didi foi visceral. Seu rosto se contorceu em descrença, suas mãos tremiam e parecia que o peso de sua situação finalmente havia caído sobre ele. Testemunhas relataram mais tarde como ele parecia estar à beira de desmaiar ao perceber que não voltaria para casa naquele dia. Foi um colapso impressionante, não apenas de sua compostura, mas da imagem que ele havia construído tão cuidadosamente ao longo dos anos. Nos momentos que se seguiram à decisão do juiz, o colapso de Didi foi tanto físico quanto simbólico. Não se tratava apenas da queda de um homem da riqueza e influência para a prisão. Foi o colapso de um estilo de vida, de um império e talvez para Didi, da própria essência de quem ele era. Para um homem que construiu sua carreira com a ideia de ser intocável e invencível, essa realidade foi brutal. O drama no tribunal atingiu seu clímax quando paramédicos foram chamados, e Didi foi assistido para sair da sala, mal conseguindo andar por conta própria. O choque de enfrentar a vida em uma pequena cela de prisão, em vez de sua extensa mansão, foi esmagador, e estava claro que o impacto psicológico estava apenas começando. A mudança súbita e drástica em suas circunstâncias trouxe à tona uma questão importante. Como alguém acostumado a um luxo inimaginável lida com a perspectiva de uma vida dura e rigorosa na prisão? Didi, um homem que havia vivido no auge do luxo, agora enfrentava a dura realidade de uma cela de 2,7 por 3 metros. O impacto psicológico de uma transição tão abrupta não pode ser subestimado. O colchão fino e áspero de uma cela de prisão estava muito longe dos lençóis de seda a que ele estava acostumado. Seu ambiente encolheu de extensas propriedades e jatos particulares para um espaço confinado e austero, projetado para punição, não conforto. O sentimento de perda e impotência naquele momento deve ter sido esmagador para ele. A riqueza e influência de Didi sempre lhe deram uma sensação de controle, permitindo-lhe moldar seu ambiente e as pessoas ao seu redor. Agora ele se deparava com uma situação em que nenhum de seus recursos, conexões ou charme poderia salvá-lo. A recusa do tribunal em aceitar seu pacote de fiança significava que ele estaria à mercê de um sistema sobre o qual ele tinha pouco poder. Esse era um cenário aterrorizante para alguém como Didi, que sempre esteve no controle de sua vida e carreira. Ser subitamente lançado em uma situação onde suas opções eram tão limitadas deve ter sido nada menos que aterrorizante. Ao longo de sua carreira, Didi conseguiu navegar por problemas legais e escândalos com aparente facilidade. Seja o infame tiroteio em uma boate em 1999, no qual ele foi preso junto com sua então namorada Jennifer Lopez, ou outras controvérsias que surgiram ao longo dos anos, ele sempre parecia sair ileso. As acusações eram retiradas, acordos eram feitos, e sua imagem permanecia amplamente intacta. De muitas maneiras, ele era como um gato com 9 vidas, desviando de consequências que poderiam ter prejudicado sua carreira e estilo de vida. Mas, desta vez, parecia diferente. As acusações que ele agora enfrentava não eram apenas contravenções ou infrações menores. Eram acusações graves, que poderiam alterar sua vida e potencialmente colocá-lo atrás das grades para sempre. A gravidade da situação parecia pesar fortemente sobre Didi no tribunal. Pela primeira vez, parecia que ele realmente compreendia que este não era outro escândalo que ele poderia simplesmente evitar.
Desta vez, as apostas eram mais altas do que nunca, e a percepção de passar o resto de seus dias em um espaço sombrio e confinado foi suficiente para quebrar o homem que sempre foi visto como intocável. À medida que as notícias de seu colapso emocional se espalhavam, as reações da indústria da música e do público em geral eram mistas. Alguns expressaram choque e preocupação, lamentando como uma figura antes tão poderosa e influente havia caído tão dramaticamente. A comunidade hip-hop, que muitas vezes via Diddy como uma lenda capaz de superar controvérsias, ficou em descrença. Outros, no entanto, viam seu colapso como o ápice de sua trajetória, uma justiça final por anos de suposta má conduta, que finalmente o alcançaram. Nas redes sociais, as discussões eram intensas, com alguns apoiadores se unindo a ele, defendendo a presunção de inocência até que se provasse o contrário, enquanto outros apontavam que sua riqueza e influência não deveriam permitir que ele contornasse o sistema de justiça. Para Diddy, a questão imediata já não era mais sobre como ele era percebido aos olhos do público, mas sim como ele suportaria sua nova realidade. Com sua fiança negada, ele se viu confinado ao notório Metropolitan Detention Center, MDC, no Brooklyn, um ambiente completamente oposto ao mundo de luxo que ele havia habitado por décadas. O MDC tem uma reputação de condições severas, e rapidamente ficou claro que Diddy enfrentaria uma experiência que testaria seus limites físicos e mentais. Inúmeros relatos sobre o MDC ao longo dos anos destacam suas condições precárias: superlotação, falta de saneamento adequado, ventilação deficiente e falta de acesso a produtos de higiene básicos. Os internos frequentemente descrevem o local como um lugar onde a esperança vai para morrer, e para alguém com o status de Diddy, esse novo ambiente era o oposto da vida que ele conhecia. As celas são pequenas, frias e claustrofóbicas, equipadas apenas com o mínimo necessário: uma estrutura de cama de metal com um colchão fino e desgastado, um vaso sanitário de aço e uma pequena pia. As paredes, muitas vezes marcadas com arranhões e pichações, exalam um sentimento de decadência e abandono. Desapareceram os lençóis de luxo e as superfícies polidas das mansões de Diddy. Em seu lugar estavam os confines duros e implacáveis de uma cela de prisão. Para piorar a situação, Diddy foi colocado em confinamento solitário, na Unidade de Habitação Especial, SHU. Esse nível de isolamento é reservado para detentos considerados de alto risco, seja pela própria segurança ou pela segurança dos outros. O confinamento solitário é infame por seu impacto psicológico, e para alguém como Diddy, a tensão mental poderia ser devastadora. Em sua cela de 2,7 por 3 metros, ele passaria até 23 horas por dia sozinho, com apenas as paredes frias de concreto como companhia. A cela solitária em si é austera e despojada, mobiliada apenas com o essencial: uma pequena cama de metal presa à parede, um banheiro básico e uma janela estreita se ele tivesse a sorte de ter uma. Prisioneiros em confinamento solitário, muitas vezes, descrevem a experiência como algo que destrói o espírito humano. A falta de interação humana, combinada com a privação sensorial, de estar trancado longe da luz natural e do ar fresco, leva a uma sensação de distorção do tempo e da realidade. Para Diddy, um homem que prosperava sob os holofotes, a solidão e o confinamento eram uma realidade muito distante de sua vida anterior, repleta de festas, shows e aparições na mídia. Sua rotina diária havia se reduzido ao mínimo, seus movimentos restringidos aos limites de sua cela e seu mundo encolhido para a mera sobrevivência. A única hora de tempo no pátio concedida aos detentos em confinamento solitário não oferecia muito alívio. O pátio é geralmente uma pequena área cercada por paredes altas, com apenas uma pequena faixa de céu visível. Nesse espaço de concreto, os detentos podem esticar as pernas e respirar um pouco de ar fresco, mas mesmo isso é feito sob supervisão rigorosa. Não há interação com outros detentos, nenhum momento compartilhado de camaradagem. É uma caminhada solitária que serve mais como um lembrete de seu isolamento do que um alívio de sua situação. Para Diddy, esse exercício solitário poderia oferecer uma breve fuga de sua cela, mas também ressaltaria a dureza de sua nova realidade. Para agravar ainda mais sua miséria, havia o risco de ser alvo de outros detentos. Na subcultura prisional, internos de alto perfil como Diddy, muitas vezes, são vistos como troféus, e intimidar ou atacar uma celebridade pode render respeito ou notoriedade a outro detento. Isso tornava a situação de Diddy ainda mais precária. Apesar de estar em confinamento solitário, ele permanecia sob constante vigilância para sua própria proteção, mas o peso psicológico de estar sempre em alerta é imenso. Seu status de celebridade, que antes o protegia no mundo exterior, agora se tornava uma ameaça potencial à sua segurança dentro da prisão. Além de sua própria angústia mental, Diddy teve que enfrentar a dura realidade da vida na prisão, que incluía condições insalubres e regulamentos rígidos, muitas vezes degradantes. Um aspecto particularmente desumanizante de sua prisão era o sistema de banheiros da prisão. Os vasos sanitários nas celas solitárias costumam ser programados para descarregar apenas um certo número de vezes por dia, para evitar inundações, uma tática comum usada por detentos frustrados. Para Diddy, essa limitação era apenas mais um lembrete de sua queda, um contraste gritante com os banheiros luxuosos a que ele estava acostumado.
Esse novo ambiente, com suas rotinas rígidas e total falta de privacidade, o despojou de sua antiga identidade e o forçou a confrontar a dureza de sua situação. O contraste entre a vida anterior de Didi e sua existência atual era marcante e implacável. Apenas alguns meses atrás, ele viajava pelo mundo em jatos particulares, participando de eventos repletos de estrelas e vivendo em casas multimilionárias. Agora, seu mundo inteiro havia encolhido aos limites de uma cela minúscula, uma cama dura e os ecos de seus próprios pensamentos. O impacto psicológico de uma mudança tão drástica não pode ser subestimado. É um fato conhecido que o confinamento solitário pode levar a depressão severa, ansiedade e até problemas de saúde mental de longo prazo. Para Didi, que sempre esteve no centro das atenções, essa solidão provavelmente era mais do que apenas um castigo, era uma profunda perda de si mesmo. Em meio à sua prisão, Didi também teve que lidar com o drama legal que pairava sobre ele. As acusações contra ele eram sérias e multifacetadas, envolvendo alegações que poderiam resultar em prisão perpétua se ele fosse considerado culpado. A promotoria havia construído um caso que retratava Didi como mais do que apenas um artista e empresário. Eles o apresentavam como o mentor de uma organização criminosa que usava sua riqueza, negócios e conexões para orquestrar e encobrir uma série de atividades ilícitas. No cerne das acusações estava a alegação de que Didi usava seus diversos negócios, incluindo seu império musical, como fachada para operações ilegais. Os promotores sugeriam que sua influência se estendia muito além do mundo glamouroso do entretenimento, e que ele vinha dirigindo uma rede clandestina complexa há anos. A acusação apresentava uma narrativa perturbadora de manipulação, intimidação e controle, não apenas envolvendo Didi, mas implicando uma teia de indivíduos em seu círculo íntimo. De seus assistentes pessoais à sua equipe de segurança, muitos estariam supostamente envolvidos em garantir que suas atividades ilícitas permanecessem escondidas. Um aspecto particularmente perturbador do caso era a alegação de manipulação de testemunhas. Os promotores revelaram evidências de que Didi, em várias ocasiões, usou sua riqueza e influência para silenciar testemunhas potenciais. Isso incluía tanto incentivos financeiros quanto ameaças diretas, adicionando outra camada de gravidade às acusações. Foi esse histórico de manipulação e obstrução que, em última análise, levou o juiz a negar sua fiança. O medo era que, se libertado, Didi usaria seus recursos para obstruir o processo legal, adulterar provas ou intimidar aqueles que poderiam testemunhar contra ele. Acrescentando ainda mais complexidade ao caso, estavam as acusações de que seus diversos relacionamentos românticos, notadamente com sua ex-namorada Cassie Ventura, haviam sido marcados por episódios de violência e coerção. O caso trouxe relatos perturbadores de Didi, supostamente exercendo controle sobre as mulheres em sua vida, usando não apenas seu poder e influência, mas também medo e intimidação. Em um dos incidentes citados, ele teria coagido Cassie a participar de atividades contra sua vontade, utilizando seu poder financeiro para silenciar qualquer dissidência. À medida que o caso avançava, outras figuras proeminentes na vida de Didi também se viam envolvidas na controvérsia. Jennifer Lopez, J.Lo e Young Miami, ambas com conexões significativas com Didi, se tornaram alvos de intenso escrutínio público. J.Lo, que havia namorado Didi durante o infame tiroteio em uma boate em 1999, enfrentava uma nova onda de especulações sobre seu envolvimento naquele incidente. A possibilidade de que ela estivesse mais profundamente envolvida do que se sabia anteriormente gerava preocupações sobre potenciais consequências legais. Para Young Miami, a situação era ainda mais perigosa, pois ela era acusada de ajudar Didi a transportar substâncias ilegais entre estados. Se essas alegações fossem confirmadas em tribunal, ambas as mulheres poderiam enfrentar acusações graves, adicionando outra camada de complexidade a uma batalha legal já convoluta. No fim, a situação de Didi era emblemática da ascensão e queda de um homem que havia construído um império com base em poder, influência e riqueza. Agora, desprovido de sua liberdade, privacidade e controle, ele enfrentava a árdua tarefa de navegar por um sistema legal que parecia determinado a responsabilizá-lo. O caminho à frente era incerto, repleto de desafios que testariam sua resiliência e sua capacidade de suportar um ambiente tão hostil quanto humilhante. A história da queda de Didi e sua vida subsequente na prisão serve como um conto de advertência, ilustrando como os privilégios da riqueza e da fama podem rapidamente se desfazer diante de acusações criminais sérias. Destaca o contraste gritante entre uma vida de luxo e a dura realidade do encarceramento, uma realidade da qual até mesmo os mais poderosos e ricos não estão imunes. Para Didi, isso era mais do que apenas uma batalha legal. Era uma luta por sua identidade, seu legado e, em última análise, sua sobrevivência em um mundo que nenhum montante de dinheiro ou influência poderia mudar. Conforme essa saga se desenrola, o público permanece cativado, não apenas pelo escândalo e o drama, mas pelas questões mais profundas que ela levanta sobre justiça, poder e o verdadeiro custo de viver acima da lei. O que será de Didi nos próximos meses e anos? Ele se adaptará a essa nova realidade ou será destruído por ela? E que lições outros na indústria tirarão de sua queda?
Apenas o tempo dirá como essa história terminará, mas, por enquanto, o mundo de Didi foi virado de cabeça para baixo. E o homem que uma vez teve tudo, agora está enfrentando as consequências de suas ações, sozinho em uma pequena cela de prisão. E você, o que acha dessa reviravolta chocante? Deixe sua opinião nos comentários abaixo.